Graça e paz, amados. Com muita alegria, estamos aqui nesse momento para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com todos vocês. Eu quero convidá-los a acompanhar a leitura da palavra de Deus que está registrada no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 21, os versos de 28 ao verso 32, está aqui intitulado como A Parábola dos Dois Filhos. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo, declarou Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Amados, eu quero fazer aqui uma aplicação dessa parábola. E é uma coisa muito interessante a ser observada, que as palavras, muitas vezes, não acompanham as obras. As palavras não acompanham as atitudes. Ou seja, falamos uma coisa e acabamos por fazer outra. E Jesus aqui está diante daquela turma que já vinha ouvindo as palavras, as pregações de João Batista, que já vinha acompanhando Jesus há algum tempo, vendo alguns sinais sendo feitos por ele, ensinamentos maravilhosos, com a autoridade de quem eles nunca tinham ouvido. E agora Jesus faz a comparação dessa parábola entre os 2 filhos. E o primeiro filho, ele diz que vai, mas ele depois resolve não ir. E o segundo, que disse que não iria, que não estava querendo ir, se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Então, reconhecidamente por todos, quem fez a vontade do Pai foi aquele que fez o trabalho. Ainda que ele havia dito que não iria, que não estava com vontade de ir, mas ele se arrependeu. O Evangelho, meus amados, ele está contido dentro de um processo de reconhecimento e de arrependimento do pecador. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus, aí nós nos aproximamos dele. Mas quando nós não reconhecemos os nossos pecados, quando nós não reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós não reconhecemos Jesus como um Senhor, como um Salvador, então parece que tudo é normal e nós continuamos fazendo as coisas de uma forma rotineira, costumeira, e isso não produz nenhum fruto, não agrada a Deus em nada, porque ficamos fazendo só aquilo que queremos, aquilo que nós achamos que vale a pena fazer.
Nós estamos agora, meus amados, vivendo um momento de muita dificuldade, de muita luta. Não é fácil para um pastor, para um servo do Senhor, saber que a igreja e que todas as igrejas, na sua grande maioria, estão fechadas para a celebração do culto ao Senhor. Tem causado comoção, tristeza a muitos de nós. Mas nós precisamos ter muito cuidado, meus amados, porque com esse momento que nós não estamos indo na igreja, tem pessoas que estão tão acostumadas a ser crentes só na igreja, que estão vivendo uma vida sem busca, sem adoração, sem se deleitar na presença de Deus. E nós sabemos que Deus habita, o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. E nós precisamos fazer a sua vontade. E a vontade de Deus para conosco, o chamado que Ele nos deu, é para nós trabalharmos na sua vinha, para nós trabalharmos na sua seara. E quantos têm dito, como esse primeiro filho, que iria trabalhar, mas não está indo, meus amados? E quantos que diante das circunstâncias tão adversas, que diziam que não iriam, que não queriam, e estão indo trabalhar? Jesus faz uma comparação muito séria quando ele diz que as meretrizes, que os publicanos iam preceder a muitos daqueles que ali estavam no reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não basta eu falar. Eu preciso praticar. Eu não posso deixar de praticar aquilo que o Evangelho tem ensinado para nós. O Evangelho de Cristo é algo totalmente diferente de qualquer outra ideologia, porque ele não é uma ideologia, ele é exatamente uma vida, ele é um comportamento. Nós não podemos deixar o Evangelho ser substituído por uma ideologia, porque Jesus, ele disse que aquele que ouvir as suas palavras e não praticar, é semelhante a um homem que olha no espelho e quando ele sai, não sabe mais como é o seu rosto, a sua fisionomia. Então o Evangelho requer de nós uma prática. Nós não estamos indo na igreja, sim, mas a igreja está funcionando a todo vapor. E nós precisamos estar dentro dessa funcionalidade, desse funcionamento da igreja, participando online, como nós estamos publicando os cultos, como nós temos incentivado os irmãos têm contribuído, tanto com a campanha do quilo, como com os dízimos, ainda que não estão indo lá na igreja, mas a igreja está em pleno funcionamento. E nós não podemos, meus amados, ficar com essa turma que primeiro disse para Jesus que iria trabalhar na vinha daquele senhor e não for. Mas nós precisamos ir trabalhar. Nós precisamos pregar esse evangelho, quer seja dentro da nossa casa, quer seja para os nossos vizinhos, quer seja para os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Porque a maioria hoje estão na mídia. Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem WhatsApp. Então, meus amados, não fique isolado, não fique longe de todos. Faça uma saudação aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Ainda que você não está vendo ele presencialmente,
mas use a mídia para interagir, para mandar um abraço, para compartilhar alguma coisa da palavra de Deus. Senão, meus amados, nós corremos um risco de um esfriamento por parte de alguns. E quando essa pandemia terminar, que nós reabrirmos todas as igrejas para a glória de Deus, muitos não retornarão para lá, porque se acostumaram a viver de uma forma muito diferente. Então não deixe que essa dificuldade, que esse momento de pandemia faça com que a sua fé esfrie. Creia no poder de Deus. Creia que Ele está aí com você. Creia que Ele está fazendo tudo por você. E que você foi chamado, que você foi escolhido para trabalhar na seara do Senhor. E se nós colocarmos essa palavra no nosso coração, nós não deixaremos de trabalhar nunca, mas nós vamos trabalhar. Imagina, meus amados, no primeiro século, segundo, até o terceiro século, o sofrimento daqueles cristãos que, tentando fazer com que eles não pregassem o evangelho, levaram vários deles à morte, morte terrível. E ainda assim eles suportaram. E agora nós, hoje, no século 21, só porque não estamos podendo ir lá na igreja, será que isso é o motivo de nós deixarmos que a nossa fé esfrie? Que nós esqueçamos de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Ele está fazendo, de tudo aquilo que Ele ainda fará por cada um de nós? Pense nisso, meu irmão. Busque a Deus, onde quer que você esteja. Fale dele para os seus amigos, para a sua família. Ore, adore, louve ao Senhor, porque Ele está aqui conosco nesse momento. Ele jamais nos desamparou e jamais nos desamparará. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.